Mateus 25, versículo 13. Graças a Deus. Aleluia. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, quero te agradecer por essa palavra, por direção de vida que o Senhor tem nos dado, e que coisas tremendas o Senhor venha fazer, meu Deus, com nossa vida enquanto estivermos nessa terra, em nome de Jesus. Você crê, diz amém. Amém. Pode assentar. Senhor, glória a Deus. Tem coisas em nossas vidas que a gente jamais pode deixar de ficar concentrado sempre. Eu estou dizendo de manhã, de tarde, de noite, porque eu preciso do sono justo. Eu preciso de sonhos revelados e não de pesadelos. E eu já tive várias experiências de estar envolvido com Deus. Até nas madrugadas Deus fala conosco. Quem crê nisso diz amém. Amém. Mas também já ouvi muitas pessoas falarem que tiveram noites desastrosas e ainda põe culpa na feijoada que comeu. E vem os pesadelos, aquele sono, aquela noite mal dormida, né? Isso não vem de Deus. Nós precisamos de revelação do Senhor, de direção de vida, de unção do Espírito Santo. Para isso nós estamos aqui reunidos. E essa palavra fala justamente sobre a presença do Espírito Santo na vida de um homem. O convertido, ele tem o Espírito Santo. O salvo, ele tem o Espírito Santo. Então não tem coisa mais importante para nós cristãos em termos como direção de vida, como foco de verdade. E colocar isso como prioridade não é fácil. Nessa parábola, aqui nós encontramos as 10 virgens. E 5 delas tinham azeite e 5 não. E aí eu fico raciocinando, 5 para ter o azeite, elas tiveram que o quê? Que comprar o azeite. Ninguém vai na venda e pega um azeite de graça. As outras 5, elas não tinham azeite, ou seja, elas não compraram o azeite. Onde você quer chegar, pastor? O Espírito Santo então tem que comprar? Não com dinheiro, mas negando o meu eu, negando as minhas vontades. E aí eu trago para a minha vida, e eu queria que você fizesse o mesmo. Para se ter o Espírito Santo, eu preciso comprá-lo, doando a minha vida, doando as minhas vontades. As minhas prioridades, elas não vão ser definitivamente mais as minhas prioridades. O ser humano, ele fala que a prioridade é Deus, mas quando você vai ver, a prioridade é ela mesma. É a sua própria vontade. E quando eu faço e vivo desse jeito, eu não vou ter o Espírito Santo. Porque a minha prioridade, as minhas atitudes, o meu comportamento, não é em ter comunhão com o Espírito Santo, mas comunhão comigo mesmo, em fazer a minha vontade, em praticar os meus desejos, em viver em cima dos meus sentimentos. Como eu vou ter o Espírito Santo se eu não abdiquei disso?
Eu falo que ele é a minha prioridade, mas não é a minha prioridade, definitivamente. As minhas vontades precisam estar acima de todas as coisas. Eu converso com pessoas que têm o Espírito Santo, elas não vivem mais a vida delas. Elas não vivem mais a vida delas. Elas querem aprofundar cada vez mais em comunhão com Deus. E se eu não comprar isso, não dar a minha vida por isso, eu vou ter uma vida dupla. Uma hora eu quero Deus, mas agora de tarde eu separo os meus afazeres, para as minhas vontades. Gente, nós podemos fazer todas as coisas. O que nós não podemos é abrir mão do Espírito Santo. E se você quer morar no céu de verdade, você vai ler essa passagem e vai entender. Eu não sei nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem vigiar. Eu preciso vigiar nisso. Eu não sei se hoje é o meu último culto aqui. Eu não sei se hoje vai ser a última vez que eu vou ver minha esposa, vou ver vocês. Então eu preciso o quê? Vigiar. Entregar a minha vida de verdade a Deus. A minha prioridade é Deus. Quando nós estamos focados no Espírito Santo, meu irmão, a gente fica arrepiado, a gente fica desejoso, a gente fica esperançoso, porque a qualquer hora vai acontecer alguma coisa diferente na minha vida. Eu participo de reuniões onde está falando do Espírito Santo, o meu olhinho fica vidrado naquilo. Opa, eu preciso aprender mais disso, porque através destas ministrações eu vou conseguir direcionar a minha vida, o meu pensamento no Senhor. E quando eu faço isso, meu irmão, eu não vou viver com medo de nada. Eu não vou ter medo de perder nada, porque tudo para mim, eu vou ter o intelecto, a mente direcionada e certeira de que Deus está no comando da minha vida. Aleluia. Ele está trabalhando para que eu seja salvo. Aleluia. Eu vou entrar nisso de cabeça. Aí você pega uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo e também não despertou para isso ainda. Qualquer coisa tira ela do foco. Basta o WhatsApp tocar no bolso e ali ela para de cultuar o Senhor para ver quem é que está querendo conversar com ela. Eu já vi testemunhos de pessoas, de mães gelosas, de pais gelosos, que ficam olhando, né? Porque o jovem, quando ele começa a crescer na igreja, os pais ficam atentos para ver os movimentos, porque através dos movimentos, aquilo ali são o quê? Sinais. Sinais que nós produzimos. Então nós pais ficamos atentos nos filhos, através do quê? Dos sinais, do comportamento deles. Através desses sinais, a gente percebe que é o Espírito Santo. Mas também tem sinais que a gente também percebe. Não entrou na visão. Não entrou na visão. Às vezes o culto naquele momento importante, a pessoa abre mão daquilo e fica indo no banheiro. Pastor, é proibido ir no banheiro? Claro que não. Mas às vezes a pessoa vai uma, duas vezes ali o dia inteiro na sua casa. Aí o pai percebe. Está indo no banheiro demais, em casa não faz isso. Está disperso. Fazer o que no banheiro tantas vezes? Se tem lá em casa, não vai. O foco, os sinais, eles se manifestam o tempo inteiro. Isso a gente vê na nossa própria vida também. Os sinais. Um casamento, por exemplo, você vê através do comportamento do marido e da mulher. Os sinais, eles às vezes começam a parar de conversar. Às vezes eles dão mais
valor às pessoas de fora do que o casamento de dentro. Conversa mais com as pessoas de fora do que com a esposa ou com o esposo. São sinais que não andam bem. Falam mentira um para o outro. Tem contas separadas, né? O telefone, só um pode colocar a mão, o outro não pode participar, tudo, porque a vida não pode ser aberta. São sinais que vão acontecendo no dia a dia, que está aí para a gente ver. Alguma coisa não está bem. E aí você pega, através dos sinais, você pega o seu esposo, a sua esposa, ali querendo desfrutar de momentos com o Espírito Santo, começa ali a se esforçar, a mudar o seu comportamento, a sua vida. Você também vai perceber facilmente: nossa, meu marido está convertendo, glória, nossa, minha esposa mudou o comportamento dela. Ela estava difícil, mas ela está se esforçando, ela está lutando, né? São sinais que vão acontecendo, porque é a presença do Espírito de Deus que opera dentro de nós, que vai revolucionando o nosso pensamento, a nossa maneira de agir e pensar. O Espírito Santo, ele é o que alimenta a nossa fé. E se eu não tiver fé, eu não vou conseguir agradar a Deus. O que é fé? É eu acreditar que Deus é o Todo-Poderoso. Enquanto a pessoa não consegue acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, ela não vai se entregar a Ele. Para que eu vou me entregar a alguém que não é para mim o Todo-Poderoso? Eu prefiro me entregar àquela pessoa que tem muito dinheiro, aquela pessoa que tem muita autoridade. Eu prefiro acreditar nessas pessoas. Ela então exerce fé naquilo que ela acredita. Uma pessoa com o Espírito Santo, ela consegue exercer Deus, ela consegue exercer a fé num Deus vivo, todo-poderoso, porque assim Ele o é para ela. Se eu creio que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eu vou orar o tempo todo, porque eu sei que Ele vai resolver. Eu sei que Ele vai resolver. Eu vou orar a Deus. Mas o foco das pessoas hoje, distraídas, elas dão lugar ao quê? Aos problemas. Elas chegam na igreja para Deus resolver o problema do casamento dela. Ela chega na igreja para Deus resolver uma cura. Ela chega na igreja para Deus resolver a sua vida financeira, há uma casa própria, há um benefício de um automóvel novo. Então o foco daquela pessoa são o quê? Aquilo que ela deseja. Ela vai ter o Espírito Santo. Ela não veio buscar o Espírito Santo. Ela veio buscar coisas. Não é? Agora, a palavra de Deus me fala que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo vai me acrescentar. Então a falta da manifestação do Espírito Santo é que as pessoas saíram do foco que é Cristo. Se eu tiver no Espírito Santo, eu não vou preocupar com mais nada. Tudo para mim é lucro. Tudo para mim é lucro. Eu vou saber viver com muito, com pouco. Eu não vou ficar soberbo com muito e nem triste com pouco. Eu vou estar sempre o quê? Sendo pego, glorificando a Deus, porque eu não sei o dia e nem a hora da sua vida. É isso que importa. Ninguém vai conseguir levar nada. E por que esse desespero então por coisas materiais nessa terra? Porque as pessoas parece que acreditam que vão poder levar alguma coisa. Lucas 18, versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Aqui está falando a parábola do juiz iníquo. Ele era um juiz mau e a viúva de Deus. A viúva orava dia e noite. Olha bem, ela então procurava se alimentar na fé. O iníquo juiz não julgava a causa, queria ver o povo sofrer. Mas, quando Deus viu aquela situação, você vai mexer com qualquer pessoa, mas com os meus você não vai mexer. Glória a Deus. Deus fez ele julgar a causa da viúva. Aquela viúva, ela tinha o poder de Deus dentro dela. Deus julga a causa dos seus. Eu preciso que você saia daqui hoje com essa convicção. Eu sou de Deus nessa terra. Eu tenho a presença de Deus nessa terra. A palavra de Deus me ensina de que essa autoridade ela é tão tremenda, de que quando eu ponho a planta dos pés em algum lugar, se eu tenho a unção e a autoridade, a presença do Espírito Santo, o mal tem que sair. Quem crê nisso diz amém? Amém. Põe em prática. Põe em prática. A palavra de Deus me fala que onde eu tocar, abençoado será. Alguém já ouviu isso? Amém. Você crê nisso? Amém. Põe em prática. Todos os que têm o Espírito Santo, eles são pessoas que revolucionam o mundo espiritual. Aonde entidades, aonde obras de feitiçarias estão tendo legalidade e autoridade, mas o cristão, quando chega, aquilo tem que cair por terra em nome de Jesus. Tem que cair em nome de Jesus. Não é da nossa força, não é para nós preocuparmos em sermos exaltados, mas é para a glória de Deus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. O que é fé? Filho, acreditar em Deus. E se eu não exercer fé e não acreditar em Deus, eu não vou agradar a Deus. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ser pego como homem ou como mulher de fé nessa terra. Jesus chegou e vai procurar aonde tem alguém com fé nessa terra. Ou mesma coisa dizendo assim, aonde tem alguém que crê no meu poder aqui? Cadê? E tu vem, levanta a mão. Levanta a mão sem medo. E diga a Deus, Pai, eis-me aqui. Eu posso ter entrado aqui capengando, mas eu vou sair com fé nessa terra, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Voltando à parábola das 10 virgens, você pega 10 pessoas que têm ali o azeite, compraram azeite, e 10 pessoas que não compraram azeite. O que aconteceu com aquelas pessoas que não compraram azeite? Elas passaram a depender de alguém que tinha o azeite. Assim são as pessoas que vivem sem o Espírito Santo. Pessoas que dependem de outros homens, são pessoas instáveis, são pessoas inseguras, não é? E nós podemos ver ao nosso redor que estamos vivendo cheio de pessoas instáveis, inseguras, vivendo com medo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Será que somos um desses? Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela tem medo do escuro, ela tem medo da derrota, ela tem medo dos levantes, ela tem medo das obras de macumbaria, ela tem medo da inveja, ela tem medo do olho gordo. Ela ouve vozes. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela vive assim, aterrorizada.
sinais estão aí para nos mostrar o que é que está dentro de nós. O que é que está dentro de nós? Se você entrar na solinha comigo ali e escutar as pessoas falando, elas só falam de problemas. Para Deus resolver os seus problemas. E eu peço a Deus, Senhor, me dá uma direção. Sabe o que Deus me fala? Elas não precisam se preocupar com os seus problemas, elas precisam se preocupar com a minha presença dentro delas. Elas não falam de Deus, só falam de problemas, só falam de quererem conquistar coisas. Mulheres que chegam e abrem a boca falando mal dos seus maridos, isso é ter o Espírito Santo. Homens falando mal das suas esposas, isso é ter o Espírito Santo. Nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém. Nós estamos aqui para invocar a presença do Deus vivo. Porque se eu sou de Deus, não vai ter problema que possa resistir à presença do Deus único dentro de mim. Creia nisso. Eu não consigo comprar o Espírito Santo com dinheiro, mas eu consigo comprar o Espírito Santo priorizando as minhas vontades em tê-lo na minha vida, abrindo mão do meu eu, das minhas vontades. É como eu estivesse comprando, eu estou pagando para ter o Espírito Santo com uma atitude santa minha. Abrir o meu coração para ter Deus na minha vida. Eu não sei como é que você tem vivido, mas eu sei que Deus te trouxe aqui para ter o Espírito Santo de verdade. Sem o Espírito Santo eu não vou ter como perceber nos sinais. Os sinais que estão atuando na minha própria vida, no meu próprio comportamento. Meu irmão, ter o Espírito Santo eu não vou ter orações repetitivas. Não vou. A oração com o Espírito Santo é uma oração revelada, que vai ao ponto, que vai para resolver as situações com autoridade. Com o Espírito Santo, os sinais que vão operar em mim não são os sinais que vão estar declarando que eu não tenho. Ter o Espírito Santo vai me dar uma sede tremenda de não perder um culto sequer. Um culto para ela significa muita coisa. Mas quando a gente não tem o Espírito Santo, não tem problema mais um culto, quem tem um culto, perdeu um culto, quem que tem isso, não tem problema nenhum. Mas vai conversar com alguém que quer o Espírito Santo, aquilo é a prioridade para ele, é a prioridade para ela. Qual que é a sua prioridade hoje? Cura, a restauração do seu casamento, a prosperidade, a libertação de um filho, uma casa própria, um carro, etc. Qual que é a sua prioridade hoje? Os sinais estão aí. Se você abrir o seu entendimento, você vai ver que o diabo, ele lança problemas para as pessoas só falarem do problema. Só vivem o problema. E nunca se despertam para aquele que resolve o problema. Eles mendigam orações, pedem orações. Não que isso seja proibido, tá? Você tem que procurar ficar perto de pessoas que oram mesmo. Mas sempre tem que lembrar que você precisa ser pego num momento firme com Deus. Se o inimigo te pegar com problema e você vacilando na fé, ele te joga no buraco. Porque você vai ver as evidências
você vai se incriminar, você vai te acusar, você vai incriminar pessoas, você vai acusar pessoas pelo seu fracasso, sendo que o que está acontecendo é a falta do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age nos quatro cantos desse planeta, pondo porta onde não tem porta, quebrando maldições, desfazendo encantamentos e operando os sinais e as maravilhas que só vem de Deus. Quem está entendendo diz amém? Qual que era o interesse e a preocupação das noivas, das 5 noivas prudentes? Em ter o azeite, em ter o Espírito Santo. Aleluia. Você pode me chamar de fanático, pastor doido, pode me chamar de qualquer coisa, mas se você não entender que sem o Espírito Santo você não vai ter sinais em sua vida de convertido e nem de arrependido. Quando a gente está com o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos direciona a atacar tudo aquilo que nos atacou um dia. A pessoa sem o Espírito Santo, ela tem um entendimento que ela precisa arrepender dos seus pecados. Ela junta tudo dentro de uma bolsa e fala assim: Senhor, me perdoa desses pecados aí. Mas o que eu tenho visto? As pessoas até já pediram perdão por atacado, mas não largam eles. Não largam eles. Tem gente que fala assim: Senhor, me perdoa pela pornografia, pelo adultério, pela prostituição, pela mentira, por tudo. Junta na bolsa e joga. Me perdoa. Deus me perdoou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Depois no outro dia vai e faça de novo. São sinais. Eu posso falar isso com propriedade, porque Deus me revelou e me ensinou isso. Atacar um por um até ser liberto em nome de Jesus. Espera aí, sinais que estão me direcionando ao inferno. Vamos lá. É você mesmo que eu vou atacar. É a prostituição, é a lascívia, é o adultério. Vocês têm que sair da minha vida em nome de Jesus. Eu não te aceito mais. E aquilo ali, eu fico o tempo que for necessário, mas eu vou me libertar daquilo em nome de Jesus. Sabe como que eu vou saber disso? Pelos sinais. Eu vou perder o interesse em cometer de novo. Aquilo vai me enjoar, aquilo vai me trazer náuseas. Eu não quero mais. Como o apóstolo Paulo chegou a um ponto e disse: eu hoje tenho nojo. Difícil encontrar pessoas hoje com nojo do pecado. Sabe o que é pecado? Mas relacionam com o pecado e vivem com o pecado e vivem no pecado e não direcionam nunca as suas vidas ao Criador. Vivem só falando: Pai, todo esse cativeiro, meu Deus, esse cativeiro da droga, da prostituição, ai, ai, ai. Deus não quer que a gente viva 40 anos no deserto. O projeto de Deus era para o povo passar pelo deserto, não era morar no deserto. Mas o povo parece que quer morar no deserto, quer morar na prostituição e não larga nem por decreto, quer morar na pornografia e não larga nem por decreto. É só mais uma vez, é só uma vez, amanhã eu paro. São sinais que vão acontecendo nas nossas vidas. A gente sabe, se tem o Espírito Santo, você vai se constranger, irmão. Você pode até pecar, porque somos pecadores, mas você vai ficar constrangido com o pecado. Aleluia. Aleluia. Qualquer hora o Senhor Jesus sabe. Qualquer hora. Lucas 18:8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra.
E eu comecei a conversar com ele e tal, a pregar para ele, né, a mensagem da cruz, de salvação. E ele olhou para mim assim e disse: pastor, preocupa comigo não, me garante só uma coisinha, cuida dos meus filhos. Que segurança, hein? Aí o filho pegou: que é isso, pai? Mas você vai morrer? Você vai ficar muito tempo com a gente aqui ainda? Não é assim que os filhos falam para o pai, que está Berlinda? Não, você vai ficar muito tempo aqui com a gente. Palavra otimista. Mas os sinais. Aí aquele velhinho olhou para mim: eles chegaram. Eu fiz: não entrou ninguém no quarto. Aí eu liguei no trono. Ele está partindo. Eu olhei de novo e eu olhei. 10 anos. Quando a pessoa está ligada no trono, ela tem a certeza da sua salvação. Ela tem a certeza de quem vai buscar. Eu estava evangelizando outro homem, uma experiência diferente, e a cada instante, esse homem não estava evangelizando, eu estava dormindo com ele, porque há uns 3 dias Deus falou comigo assim: ó, fica lá com ele até o último dia. Se esse homem demorar um mês aqui. Entrei no hospital, só falei com minha mulher assim: olha, não sei onde que eu volto. Fica só orando. Ela, amém. E eu fui. E aí eu entendi. Chegava às madrugadas, aquele homem regalava o olhão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o homem de preto, olha lá, olha lá. Apavorado, o espírito da morte, querendo buscar ele. Aí eu entrava na guerra em nome de Jesus, e sobe no nome de Jesus, eu queria fazer auxílio. E aí, cara, ele olhou assim, de paz, de paz. Aí um dia eu fiz um apelo para ele: não posso fazer isso não, senão meu pai vai me desertar. Eu peguei e olhei assim: você sabe que tem muita chance de você nem sair daqui. Preocupando com ele, lança, menino. Que isso, acorda? Meu Jesus. Aí depois que ele falou essa bobagem, veio esse demônio de novo, expulsando em nome de Jesus. E no outro dia Deus falou assim: agora faz o apelo. Ele se rendeu aos pés do Senhor. Ele se rendeu aos pés do Senhor, confessou. E olha, partiu. Assim é a nossa vida. Eu me lembro muito bem meu pai. Meu pai viajou com o Espírito Santo para passear com a minha mãe, e aí eles lá curtindo na praia. Ela falou que ele comeu demais o dia inteiro, peixe demais, ele gostava demais. E de noite começou uma azia, uma queimação no peito. Foi uma amanhã no médico. Aí no outro dia eles foram no médico, o médico só falou assim para ele assim: você tem condição de comprar uma passagem ali? Ele abriu o olho, deu sinais. Vai para casa, no primeiro avião, porque se eu te internar aqui, você pode demorar demais, vai dar um trabalho para a família inteira. E ele saiu dali, pegou os sinais, a fala. Diz minha mãe que ele foi para a oração, que nunca viu que ele orar tanto, e pedindo a Deus: Senhor, me perdoa dos meus pecados, e querendo a presença de Deus. Ele já sabia que a qualquer hora Deus viria. E aí eu fico imaginando, né, aquele homem, quando ele subiu no avião, tem um infarto fulminante. Sinais, tem que preparar antes. Preparar antes. O último caso aqui, se me permitem, um pastor velhinho como eu, pregador avivalista da última hora, só pregando a manifestação do Espírito Santo. E os casos que me contam, né, dessa época,
que aquele povo entrava para seguir aquele homem pregando e ouvindo ali falar do Espírito Santo, aquele povo não piscava nem os olhos, querendo Deus, querendo ter um encontro com Deus. E ele fazia um apelo, e o povo vinha se entregando de verdade ao Senhor. Isso já faz tempo. Ele já deve ter morrido. As pessoas que ouviram ele morreram. Todo mundo já morreu. Foram para onde? Os sinais, eles aproveitaram a oportunidade de querer a presença de Deus enquanto há tempo. Eu estou vendo sinais na minha vida. Será que eu estou vivendo um bom momento? Será que eu estou quebrantado para Deus? Será que eu estou me aproximando de Deus? Será que eu estou temendo a Deus, abrindo meu coração, querendo uma presença espetacular do Espírito Santo, a qual eu ainda nunca vi? Será que eu estou vivendo assim? Ou será que as minhas orações têm sido orações repetitivas? Eu tenho preguiça da coisa de Deus ou não? Será que quando falam as coisas de Deus para mim, eu tenho preguiça ou eu tenho despertamento de querer aprender? São sinais que se manifestam em quem tem o Espírito de Deus ou quem não tem. Se você anda preguiçoso, paradinho, na apostasia, isso são sinais que você pode ser encontrado sem fé nessa terra. Quem tem fé, ele acredita em Deus, ele acredita no poder de Deus. E se eu acredito no poder de Deus, eu acredito no impossível. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, mas não foca nele mais não. Você já perdeu tempo demais só pensando no problema. Foca no Espírito Santo. Foca em ter o poder de Deus. É isso que a igreja de hoje precisa. Ter o poder de Deus em sua vida. Ter a presença do Senhor através do seu Espírito em sua vida. Aleluia. Ele é fiel e justo e capaz de desembolar e de organizar toda essa bagunça que você deixou permitir através dos sinais. As pessoas chegam perto de mim e falam assim: pastor, o que eu faço para ter o Espírito Santo? Porque eu não estou vendo nada de errado na minha vida. E aí eu faço algumas perguntinhas básicas. E fala aos seus 5 melhores amigos. Aí eles falam ali os nomes. Qual deles é cristão? A maioria deles fala assim: nenhum deles. Nenhum deles. Como eu vou ser impregnado por Deus se nem as pessoas que eu acho que são os meus melhores amigos querem Deus? Se eu quero Deus de verdade, quem estiver perto de mim, irmão, se não quiser Deus, não vai ficar perto de mim. Eu tenho hoje familiares, eu tenho muitas pessoas conhecidas, que se eu passo num quarteirão, eu passo no outro. Mas eu não entendi. Ou querem Cristo, ou me contaminam. O que eu escolho? Eu quero Cristo. Eu não quero ser contaminado. Porque se eu conversar com pessoas mundanas, eu vou achar normal o adultério. Eu vou achar normal responder pai e mãe. Eu vou achar normal mentir para o pai e para a mãe. Porque as pessoas mundanas, elas acham isso engraçado. Filho não tem que mentir para pai e mãe. Imaginando quando eu comecei a entender essas coisas, como a gente administra o nosso tempo de uma maneira diferente.
administrar o nosso tempo, em querer Deus, em ter conexão com gente que quer em Deus, em querer a presença do Espírito Santo, porque uma hora eu posso precisar de uma palavra, não é? Mas conversar com pessoas que não têm o Espírito Santo não vão me dar palavras com sabedoria, vão me ensinar a ter medo, vão me ensinar a mendigar o pão, vão me ensinar a pedir ajuda eternamente. Mas as pessoas que têm o Espírito Santo, elas vão me ensinar a me tornar um guerreiro. Aleluia. A entender que eu preciso de Deus. Aleluia. É Deus que é o único capaz de solucionar todas as coisas. É Deus que tem poder de estar aqui operando e ver você abrindo o coração e operando lá fora. Aleluia. Louvado É assim. seja Deus. Louvado seja Deus. Quantos cultos eu participei que profetas foram levantados e falaram assim: olha, Deus está entrando lá no cartório agora, Deus está entrando lá naquele negócio da justiça agora. Assim, esse é o Deus que eu creio. Aleluia. Esse é o Deus que eu creio. Que Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. Tudo! Todo o poder foi dado exclusivamente a Jesus. Satanás, ele é oportunista. E oportunista só pega idiota. Oportunista é igualzinho aquele pessoal que trabalha, como é que fala? Agiota. Já viu agiota? Como é que se trabalha? Ele vê alguém em dificuldade, vai lá e oferece um dinheiro. Mas ele não conta para a pessoa que está pondo um documento, se ele atrasar um dia, ele toma a casa dele. É assim que o diabo faz, né? Ele oferece um cigarro para a pessoa, mas ele não conta para a pessoa que vai fazer ela viciada e que vai destruir, e dali do cigarro leva ele para outras coisas. Ele não conta para a pessoa que quando ele olha uma mulher do outro, ou vice-versa, aquilo ali vai gerar adultério, que todo mundo vai ficar sabendo, e que vai destruir a sua casa. Mas o meu Deus, o Todo-Poderoso nessa terra, Ele fala tete a tete, na frente. Ele fala: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Tudo. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Faça o teu papel nessa manhã. Se achegue a Deus com toda a tua força. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Quando a gente entra na visão certa, a gente fica eufórico. Não por um baile sertanejo, não por um artista que chega à nossa cidade. Eu fico eufórico, porque eu sei que o Espírito Santo a qualquer hora vai derramar da parte do nosso Deus Altíssimo uma unção sobrenatural, e que a qualquer hora esse problema, esse pesadelo vai acabar. Vai acabar em nome de Jesus. Eu creio. Aleluia. Não foca nele, foca no Deus que resolve o problema. Adore a Deus como nunca você adorou. Busque a Deus como nunca você buscou. Se santifique, adore, busque, aproxime, porque as muralhas já começaram a cair aqui agora, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Um dia o profeta chegou para o Ezequiel e falou assim: organiza sua casa. A mesma coisa está falando assim: organiza sua vida. Feche os olhos. Organize a sua vida agora. Essa é uma igreja dos últimos dias.